Ei, imagine isso. Você está no meio de um dia comum, daqueles que começam bem, mas vão pesando aos poucos. O alarme toca cedo, você pula da cama correndo para o banho, pega o café da manhã no piloto automático e já no caminho para o trabalho, o trânsito engarrafa tudo. Chegando lá, pilhas de e-mails não lidos, reuniões que parecem intermináveis e o chefe cobrando resultados como se o mundo dependesse disso. No almoço, você mal mastiga direito, rolando o celular para distrair, mas só vê posts de gente viajando, malhando, vivendo a vida perfeita. À tarde, mais uma briga boba com um colega ou uma mensagem ignorada de um amigo e de repente, bam, aquela sensação aperta no peito, como se tudo estivesse demais e a ideia de simplesmente sumir virasse a única saída. Sumir do barulho, das expectativas alheias, das responsabilidades que parecem uma corrente no pé. Fechar a porta, desligar o telefone e pronto. Paz por um tempo. Eu aposto que você já sentiu algo parecido, né? Ou talvez esteja sentindo agora mesmo, assistindo isso aqui para buscar um alívio. É louco como essa vontade aparece do nada, mas na real ela não é aleatória. Ela surge quando a rotina vira uma bola de neve de pequenas frustrações que se acumulam. Tipo, você tenta dar conta de tudo. Trabalho, família, amigos, saúde e ainda aquele tempinho para você mesmo que nunca sobra. Um dia você tá bem, no outro parece que o peso do mundo tá nas suas costas. E aí vem o pensamento, e se eu largasse tudo? Sumisse por uns dias sem explicar nada? Muita gente passa por isso em silêncio, achando que é o único, mas olha, não é. Eu ouvi histórias de amigos que confessaram a mesma coisa. Um professor exausto com alunos, uma mãe sobrecarregada com as crianças, um cara no escritório pensando em chutar o balde. É humano, cara. Admitir isso não te faz fraco, te faz real. Pelo contrário, é o começo para virar o jogo e entender por que isso acontece. Agora, para ajudar a navegar nisso, vamos trazer um cara que entendia muito de pesos emocionais. Epicteto. Ele era um filósofo do tempo antigo, um escravo que sofreu pra caramba na vida real, mas virou um mestre em como lidar com o caos interno. Epicteto fundou ideias do estoicismo, que nada mais é do que ferramentas práticas para viver melhor. Ele dizia algo simples e poderoso. A gente sofre mais pelas nossas ideias sobre as coisas do que pelas coisas em si. Tipo, não é o trânsito que te estressa tanto, mas o que você pensa dele. Porque isso sempre acontece comigo. Boa parte do nosso sofrimento vem de tentar controlar o incontrolável. Opiniões dos outros, o que acontece no mundo lá fora, surpresas ruins. Epicteto ensinava a focar no que depende só de você. Suas escolhas, reações e atitudes diárias. No dia a dia, isso vira ouro. Imagine você sentindo essa vontade de sumir por causa de uma discussão no trabalho. Em vez de ficar remoendo e sonhando em fugir, pare um segundo e respire. Pergunte, o que eu controlo aqui? Posso mudar minha resposta, pedir uma pausa ou até trocar de abordagem na próxima vez? É básico, mas funciona. Epicteto usava exemplos da própria vida. Ele tinha uma perna aleijada por causa de um dono cruel, mas em vez de reclamar, focava na mente livre. Para nós, isso significa coisas como: se as redes sociais te deixam para baixo comparando vidas, desligue por 1 hora todo dia. Ou se uma briga familiar te derruba, escolha responder com calma em vez de explodir. Pequenas vitórias que acumulam e tiram o poder dessa sensação pesada. Essa vontade de sumir é tipo um alarme do seu corpo e da sua mente, gritando que algo precisa de conserto. Ignorar não resolve, fingir que tá tudo bem só piora. Mas investigar, sim. E o melhor, quando a gente entende isso, se sente menos isolado. Você não é o único nesse barco. Milhares de pessoas buscam vídeos como esse para se conectar. Falar abertamente alivia, e usar ferramentas como as de Epicteto transforma o problema em oportunidade. Você já parou para notar como esses momentos ruins podem virar lições? É nisso que a gente vai mergulhar. Agora, vamos um pouco mais fundo. O que realmente dispara essa vontade? Vamos ver as raízes comuns, usando as ideias de Epicteto para clarear o caminho. Continuando, essas raízes da vontade de sumir geralmente vêm de pressões que a gente acumula sem perceber no corre-corre da vida. Vamos pegar um dia típico para ilustrar. Você acorda com o sol raiando, mas já sente o peso do relógio correndo contra você. Corre para o banho, engole um café rápido e no caminho para o trabalho, o trânsito vira um caos total. Carros buzinando, gente estressada e você ali preso pensando: por que isso sempre acontece? Chegando no escritório ou no home office, as notificações pipocam. E-mails urgentes, mensagens no WhatsApp do chefe, cobrando algo que você nem terminou e ainda tem que lidar com colegas que parecem sugar sua energia com reclamações constantes. No almoço, você mal relaxa porque rola o feed do Instagram e lá estão amigos postando viagens incríveis, corpos malhados, vidas que parecem um comercial de TV. Enquanto isso,
Sua realidade é pagar boletos, lidar com a casa bagunçada e talvez uma dor de cabeça que não passa. À noite, em casa, uma discussão boba com o parceiro ou a família sobre quem lava a louça e pronto, o copo transborda. Essa soma de pequenas coisas vira uma avalanche e aí surge aquela voz interna dizendo: eu queria sumir daqui, nem que seja por um dia. É exaustivo, né? Mas Epicteto, esse filósofo incrível que viveu há séculos como escravo e ainda encontrou maneiras de ser livre na mente, explicava isso de um jeito direto e prático. Ele criava uma divisão simples na vida, que ele chamava de dicotomia do controle. Basicamente, separar o que depende só de você do que não depende. As coisas que não controlamos, o tempo que faz lá fora, se vai chover ou não, o que as pessoas falam sobre você pelas costas, acidentes que acontecem do nada, ou até se o ônibus atrasa. Essas são as armadilhas que nos pegam de surpresa e nos deixam frustrados. Já o que depende de nós, nossas escolhas diárias, como reagir a uma crítica, decidir sorrir em vez de brigar, ou planejar melhor o dia para evitar o estresse acumulado. Epicteto repetia: não são os fatos que nos abalam, mas o que a gente pensa sobre eles. Tipo, o trânsito não é o vilão. É você ficar xingando mentalmente o tempo todo que transforma aquilo em um inferno pessoal. Vamos aplicar isso no dia a dia para ver como faz sentido. Imagine que um amigo te ignora numa conversa de grupo ou sua postagem no Facebook não ganha nenhum like. Coisas bobas, mas que doem. Isso não é algo que você controla, certo? Mas se você passa a tarde inteira remoendo porque eles não me valorizam, aí sim você está criando o sofrimento extra. Epicteto diria para soltar isso. Foque no que é seu, como mandar uma mensagem direta para o amigo, se realmente importa, ou simplesmente seguir em frente e investir tempo em quem te valoriza de verdade. No trabalho, se o chefe é daqueles que critica tudo, em vez de sonhar em pedir demissão e sumir, experimente preparar uma lista de tarefas claras para o dia seguinte. Isso é controle seu e tira o poder do estresse. Pequenas ações assim acumulam e vão aliviando o peso. Outra causa grande é essa mania de comparar nossa vida com a dos outros, especialmente nas redes sociais. A gente abre o app e vê todo mundo vencendo, com fotos editadas, viagens caras, relacionamentos perfeitos. Aí bate a sensação de: minha vida é uma bagunça, eu não dou conta. Epicteto via isso como uma cilada clássica. Buscar aprovação externa é como correr atrás do vento. Ele mesmo viveu sem nada material, como escravo, mas achou paz focando no interno, na virtude, na paciência, no que realmente dura. Para a gente hoje, isso significa hábitos simples. Limite o tempo nas redes para 30 minutos por dia ou faça um exercício rápido toda manhã. Liste 3 coisas reais na sua vida que são boas, como um café quente, um abraço da família ou um hobby que te anima. Não é mágica, mas devagar muda como você vê as coisas. E a vontade de sumir vai perdendo força porque você começa a valorizar o que tem. Não podemos esquecer o cansaço que vem das relações pessoais. Brigas em casa, amigos que só ligam quando precisam, ou até familiares que cobram demais. Isso drena a energia e faz a gente pensar: para que aguentar isso tudo? Epicteto ensinava a paciência e um desapego saudável. Não é virar frio, mas não deixar que o humor dos outros ditasse o seu. No cotidiano, teste isso. Da próxima vez que alguém te irritar, pare, respire fundo por 10 segundos e pense: isso é reflexo do dia ruim deles, não meu. Ou defina limites claros, como: hoje à noite vou ler um livro em vez de discutir política na mesa de jantar. São ajustes pequenos que evitam o acúmulo e te deixam mais leve. Essas causas mostram que a vontade de sumir não é um defeito seu, mas um sinal para realinhar as coisas. Epicteto nos incentiva a virar o jogo, pegando o que controlamos e usando para construir uma rotina mais forte e tranquila. Você se sente mais entendido nisso? Porque é algo que todo mundo enfrenta, e só reconhecer já tira um peso das costas. Dá para ver como essas ideias antigas ainda cabem perfeitamente no nosso mundo moderno, né? Elas não são complicadas, são ferramentas que qualquer um pode pegar e usar. Mas e o outro lado? O que nos impede de sumir de vez? Vamos explorar isso agora, vendo como esses âncoras podem virar ferramentas de mudança. Avançando, agora pense no que te segura quando essa vontade de sumir bate forte e parece irresistível. Geralmente, são aquelas coisas simples e reais da vida que nos puxam de volta. A família esperando em casa, um amigo que conta com você, o cachorro que late animado quando você chega, ou até um projeto no trabalho que você sabe que faz diferença. Esses âncoras não são pesos ruins, eles são lembretes do que vale a pena. Epicteto via isso como parte essencial do que controlamos, nossas responsabilidades e valores que nos dão propósito. Ele dizia que a verdadeira liberdade não vem de fugir de tudo, mas de abraçar o que é certo e nos fortalece por dentro. No dia a dia, isso significa transformar esses laços em combustível para seguir em frente.
em vez de vê-los como obrigações chatas. Por exemplo, se a família é o que te segura, use isso para recarregar. Pense em um pai ou mãe que te liga todo dia para saber como você está. Isso pode ser o que te impede de chutar o balde. Epicteto ensinava que relações verdadeiras nos ajudam a crescer, desde que a gente não dependa delas para se sentir completo. Aplique no cotidiano. Em vez de reclamar da cobrança, marque um almoço simples no fim de semana ou mande uma mensagem de "obrigado por estar aí". Esses gestos pequenos reforçam o laço e te fazem sentir mais ancorado de um jeito positivo. Você vai notar que a vontade de sumir diminui quando você valoriza esses momentos reais, em vez de focar só no estresse. Outro ancorador comum é o medo do que vem depois. E se eu sumir e perca tudo? Como vou pagar as contas ou o que meus amigos vão pensar? Epicteto combatia esse medo focando no presente e no que realmente importa. Ele repetia: não sofra pelo que pode acontecer. Lide com o que está aqui agora. Como escravo, ele enfrentou incertezas diárias, mas encontrou estabilidade na mente. Para nós, isso vira prática fácil. Quando o pânico bater, pegue um papel e liste fatos concretos. Eu tenho um emprego que paga o básico, saúde para trabalhar e pessoas que se importam. No dia a dia, experimente uma rotina matinal. Respire fundo por 5 minutos e pense em uma meta pequena para o dia, como hoje vou terminar aquela tarefa pendente. Isso tira o foco do "e se" e coloca no "o que eu faço agora", transformando o medo em motivação. E tem também os sonhos ou hobbies que nos seguram, né? Aquele curso online que você começou, o livro na mesinha de cabeceira ou o plano de viajar no fim do ano. Esses são âncoras internas, e Epicteto valorizava muito o cultivo de virtudes pessoais, como coragem e persistência. Ele dizia que o que nos define é como usamos nosso tempo e esforço. No cotidiano, pegue isso e aplique. Se a vontade de sumir surge porque o dia foi ruim, dedique 15 minutos a algo que te anima, como desenhar, correr ou cozinhar uma receita nova. É simples, mas reconecta você com o propósito, mostrando que há razões boas para ficar e lutar. Muita gente me conta que esses pequenos rituais viram o jogo, tornando os dias mais leves. Não esqueça do instinto de sobrevivência básico, que nos segura mesmo nos momentos mais escuros. Epicteto via a vida como uma jornada onde cada desafio nos torna mais fortes e fugir constante só adia o crescimento. Pense em alguém que passou por uma fase dura, perda de emprego, término de relacionamento e saiu mais resiliente. Para você, isso pode ser reconhecer que, no fundo, há uma força interna que diz: eu aguento mais um dia. Aplique isso diariamente. Ao final do dia, anote uma vitória pequena, como consegui não explodir na reunião ou ajudei um amigo. Esses registros acumulam e te mostram que você é capaz, transformando os âncoras em aliados. Esses elementos que nos seguram mostram que a vida tem camadas. Não é só o caos que pesa, mas também o que nos equilibra. Epicteto nos incentiva a usá-los como ferramentas para uma percepção mais clara e forte. Você se identifica com algum desses âncoras? Porque eles estão aí para te ajudar, e reconhecê-los já te faz sentir mais no controle. É acolhedor saber que não estamos sozinhos nisso, e que pequenas mudanças podem virar tudo. Agora, vamos fechar pensando em como levar isso para frente. Ações práticas para mudar a percepção e viver mais leve. Agora, vamos fechar pensando em como levar isso para frente. Ações práticas para mudar a percepção e viver mais leve. Epicteto não era só um cara que falava bonito. Ele dava ferramentas reais para transformar o dia a dia. A ideia é pegar tudo que a gente conversou, as causas da vontade de sumir, os âncoras que nos seguram, e virar em hábitos simples que qualquer um pode tentar. Não precisa de revolução total. Comece pequeno e veja como a mente vai se ajustando. O segredo é consistência, como ele mesmo vivia, focando no que depende de você, um passo de cada vez. Primeiro, experimente uma rotina de reflexão rápida toda manhã. Acorde, pegue um café ou água e gaste 2 minutos pensando: o que eu controlo hoje? Minha atitude no trabalho, como respondo aos outros, o tempo que gasto no celular. Epicteto chamava isso de preparar a mente para o dia, como um atleta se aquece antes da corrida. No cotidiano, isso evita que pequenas frustrações virem uma bola de neve. Por exemplo, se você sabe que o trânsito te irrita, use o tempo no carro para ouvir um podcast calmo ou repetir mentalmente. Isso passa, foco no que vem depois. Muita gente que tenta isso conta que a vontade de sumir vira menos frequente, porque você ganha controle sobre o humor. Outra dica prática: crie limites para os gatilhos que pesam. Nas redes sociais, que a gente sabe que alimentam comparações, defina um timer no app, 20 minutos por dia, e pronto. Epicteto alertava contra desperdiçar energia em coisas externas. Para nós, isso significa escolher o que entra na cabeça. Em vez de rolar infinitamente, use esse tempo para algo seu. Caminhar no bairro, ligar para um amigo de verdade ou até arrumar uma gaveta bagunçada.
É acolhedor fazer isso, né? Porque te faz sentir que você tá no comando, não o mundo lá fora. E se bater a sensação pesada à noite, anote num caderno. O que me segurou hoje? A risada do meu filho ou terminar uma tarefa? Isso reforça os âncoras positivos e muda a visão da realidade devagar. Para relações que cansam, Epicteto ensinava o desapego com compaixão. Não cortar todo mundo, mas escolher interações que somam. No dia a dia, teste. Da próxima discussão, pause e diga: entendo o seu lado, mas vou pensar antes de responder. Isso evita brigas que drenam e te deixa mais leve. Ou marque encontros com quem te energiza, como um café com um velho amigo. Você vai ver como esses ajustes transformam o quero sumir em tô pronto para o próximo dia. É incentivador saber que mudanças pequenas acumulam, e Epicteto provou isso na própria vida dura. Por fim, lembre, essa vontade de sumir é um sinal, não um veredito. Você é mais forte do que pensa, e usar ideias como as dele te ajuda a perceber a realidade de um jeito mais equilibrado, com menos sofrimento autoimposto e mais espaço para a alegria real. Se isso ressoou com você, experimente uma dessas dicas amanhã e veja a diferença. E ei, compartilhe nos comentários. O que te segura nos dias ruins? Sua história pode ajudar alguém que está passando pelo mesmo agora. Obrigado por assistir, cuide-se e até a próxima reflexão.